Olá, bem-vindo à nossa videoaula de Pesquisa Operacional 2. Essa matéria está sendo ministrada pelo professor Aníbal de Azevedo e nós somos o grupo da Engenharia de Produção da Unicamp Limeira. Os integrantes do grupo são o Gabriel, o Fernando, o Walter, o João e a Jaqueline. Primeiramente, vamos mostrar como que foi definidas as questões a ser respondidas. O professor disponibilizou um algoritmo onde sorteava de forma aleatória quais questões deveriam ser respondidas, de acordo com o número de integrantes no grupo. Como no nosso grupo são 5 integrantes, deveríamos rodar o código com 2 RAs. E como output, tivemos a definição dos problemas 1 e 4 para ser resolvidos. Então, falando um pouco mais sobre o problema que será desenvolvido ao longo do vídeo, foi tratado de uma manufatura hipotética onde deveríamos encontrar um mix de produção que respeitassem as restrições e maximizassem os lucros. Então, no nosso problema existem 6 produtos, 4 máquinas, sendo que cada máquina tem um limite de tempo, que seria a nossa restrição. Então, falando um pouco mais dos produtos e dos roteiros de produção, aqui temos explanado como que será feito a produção desses produtos. Então, para o produto 1, será necessário uma unidade de tempo na máquina 1 e 3 unidades de tempo na máquina 2. Para o produto 2, seria necessário 2 unidades de tempo na máquina 4 e 2 unidades de tempo na máquina 2. E assim sucessivamente até o produto 6, que precisa de 3 unidades de tempo na máquina 2 e 1 unidade de tempo na máquina 3. Agora mostrando um pouco das nossas restrições, podemos ver que aqui na máquina 1, por exemplo, há o limite de 9 unidades de tempo, enquanto na máquina 2, 12 unidades de tempo, máquina 3, 13 unidades de tempo e máquina 4, 9 unidades de tempo. Já na segunda tabela, podemos ver qual o lucro obtido com cada produto. Então, para o produto 1, é obtido 5 unidades monetárias de lucro. P2 seria o nosso produto 2, 2 unidades monetárias de lucro, e assim sucessivamente até chegar no produto 6, que teria 4 unidades de lucro. Então, aqui podemos perceber que o produto que se obtém maior lucro é o produto 5. Porém, será mostrado nas próximas etapas como será desenvolvido a solução desse problema. Bom, agora então, partindo para o nosso código, vamos então estar realizando tanto a questão 1 quanto a questão 4, né, do nosso grupo. Primeiro a gente colocou aqui quais questões, né, que a gente ia pôr em função do número de RA, então a gente pegou 2 RAs, né, nosso grupo colocou e ficou a questão 4 e a questão 1 mesmo, né. Antes de mais nada, né, a gente instala aí as bibliotecas, então a gente vai estar utilizando o método Cplex, que pelas aulas do professor foi um método que a gente achou que é bem conciso e funciona muito bem. Então a gente primeiro instalou e importou a biblioteca Model, que vai permitir com que a gente faça um modelo de programação linear. Então depois dessa instalação a gente vai para a questão 1, e a primeira coisa que a gente faz aqui é definir, né, uma variável que vai ser o nosso modelo, que é onde a gente vai colocando aí variáveis, restrições, né? Então, iniciando o nosso item A. A primeira coisa é definir as nossas variáveis, né? Então, as nossas variáveis no contexto vão ser o número de produtos manufaturados, né, de cada tipo. Então, o X1, por exemplo, é o número de produtos faturados do produto 1, né? E aí eu gostaria só de deixar claro aqui, né, que nessa situação a gente coloca aqui integer, né? Esse integer aí significa que é inteiro a variável, né? Então não pode ser uma variável contínua, tem que ser inteiro, e faz total sentido, né, já que a gente está falando de produtos, então a gente só pode estar falando de número inteiro, né? A partir daí, a gente também faz as restrições dentro do item A ainda, que é a restrição de cada máquina.
né? Então, na tabela a gente pode ver, né, que cada máquina tem sua restrição de tempo. E a gente, por esse método, né, Simplex é bem simples, né, de adicionar tanto variável quanto restrição. Então a gente só pegou os números ali mesmo, né, e passou para cá. É uma coisa bem simples, é como se estivesse escrevendo à mão mesmo, né. Então, feito o item A, passamos para o item B do exercício, que vai ser a gente definir uma variável binária agora. Por quê? Porque no item B ele coloca uma restrição de no máximo 3 produtos, né? Então não vão poder ser os 6 que vão ser manufaturados. Dessa forma, a gente coloca uma variável binária, então 0 ou 1, se for 0 não é produzido, se for 1 vai ser produzido, né? E a gente aqui coloca a restrição, né, para que seja no máximo 3, né? Então a soma de todos os tipos de produtos tem que dar menor ou igual a 3. Essa foi a ideia do item B. Passando para o item C, aí a gente vai para as restrições relacionadas à quantidade de produtos, né? Então não é mais em relação ao fluxo de produção, mas à quantidade. Então a gente considerou a letra M, né? Que representaria um número muito grande como 15, e colocamos que cada produto, número de produtos, né, manufaturados, aí, seja P1, P2, P3, P4, P5, P6, tem que ser menor ou igual a 15, né, esse número que a gente colocou como máximo. E a gente faz vezes o Y, por quê? Porque se o produto não foi manufaturado, né, se o Y é zero, não faz sentido a gente estar tratando sobre isso. Então, essa restrição só vai ser aplicada para os produtos que forem manufaturados, certo? Então é assim que funcionou nosso item C e o nosso item D, que é fazer a função objetivo. A gente simplesmente colocou de maximização, né? Que a gente vai pegar aí a tabela dos lucros, né? Então a gente vai pegar o lucro de cada produto manufaturado vezes a quantidade, né? Que é as nossas variáveis de decisão aí, quantidade de produtos manufaturados de cada tipo. A gente coloca o PLC solve para estar resolvendo o problema pela gente. E aqui a gente coloca só um relatóriozinho para estar fazendo essa função de deixar bonitinho, né? Então aqui a gente obteve esses resultados, 47 na função objetiva. A gente pode ver que o produto 1, 2 e 3 não foram manufaturados, enquanto os outros dois foram, e nas suas devidas quantidades. Aqui também a gente tem a questão 4, que acaba sendo bem parecido, né, com a questão 1, só acaba mudando realmente os números, né? Então a estrutura é a mesma. Então primeiro aqui a gente define tanto as variáveis quanto restrições relacionadas ao fluxo de produção. Aqui a gente vem para definir as variáveis binárias, né, para ver quais vão ser aplicadas. Aqui só pode ter 2 produtos, né? Não tem essa diferença. Aqui a gente vem de novo com as restrições de quantidade de produtos e, por fim, temos a nossa função objetiva, né? E aqui a gente chega em resultados diferentes, então, né? Então, falando sobre o código, a ideia é basicamente essa. O relatório final da questão 1 dá os seguintes resultados: o valor da função objetivo 47 e as quantidades de produto do 1 ao 6 são esses mostrados na tela. Fazendo uma análise das restrições do tempo, nós vemos que se aumentar uma unidade da disponibilidade do tempo da máquina 1, nós vemos que o valor da função objetivo ela passa de 47 para 50. E as quantidades do produto 1 ao 6, elas vão variar conforme esse mostrado aqui na tela. Isso significa que essa restrição é um gargalo, pois ela que limita o valor da nossa função objetivo. E, da mesma forma, aumentando a disponibilidade de tempo da máquina 2 em uma unidade, nós vemos que o valor da função objetivo não se altera, nem as quantidades de produto produzidas do produto 1 ao 6. Logo, ela não, essa função, essa restrição, ela não é um gargalo. Também, aumentando em uma unidade da disponibilidade de tempo da máquina 3, o valor da função objetivo não se altera, nem os valores da quantidade de produto do 1 ao 6 produzidos. Aumentando aqui o valor
da disponibilidade de tempo, também uma unidade da máquina 4, nós vemos que mudou de 47 para 50. Então, essa restrição também é um gargalo, e as quantidades vão variar conforme aqui está mostrado. Sobre a questão 4. Nosso valor da função objetivo é 44. E as quantidades do produto 1 ao 6 são esses aqui. Do produto 5 foi 4 e do produto 6 foi 4 também. Da mesma forma, aumentando em uma unidade o valor da disponibilidade de tempo da máquina 1, a função objetivo não se altera e nem as quantidades do produto 1 ao 6 produzido. Da máquina 2, de forma semelhante, o valor da função objetivo não se altera, também não é um gargalo por não se alterar o valor da função objetivo. A máquina 3, também fazendo o mesmo procedimento, aumentando em uma unidade da disponibilidade de tempo, a função objetivo não se altera, nem o valor da quantidade dos produtos. A máquina 4 também não, ou seja, da questão 4, nenhuma restrição é um gargalo, pois o valor da função objetivo ele permaneceu o mesmo, o valor de 44, assim como as quantidades do produto 1 ao 6 produzidas.